terminando o banheiro, enfim, chegou o dia de pintar o quarto. Primeiro começo por tirar tudo de dentro do guarda-roupa. Feito isso, arredo ele, pois a parede que eu vou dar continuidade na pintura vai ser essa daqui. Da última vez foi aqui que eu parei o serviço. Depois de pronta a tinta, venho realizando a primeira demão e depois a segunda demão. Praticamente demorei um dia inteiro pra pintar a metade desse quarto, pois eu estava com tempo e com paciência. E pintei a parede até o início da janela. Depois disso, dei continuidade à pintura na próxima parede, que é a parede que fica ao lado do banheiro, onde fica a televisão. E eis que me deparo com essa porta velha, muito antiga, que estava me incomodando muito. Então aproveitei o embalo e resolvi remover ela daqui, pois futuramente eu tenho um plano de comprar uma porta melhor e mais bonita pra colocar nesse quarto. E cá entre nós, olha só como estava a situação. As dobradiças tudo no prego, a porta quase caindo aos pedaços. Sem contar que essa porta só estava de enfeite, pois ela nem fecha direito. E pra falar a verdade, eu tive um alívio imenso e uma grande satisfação ao retirar essa porta daí. Já no segundo dia eu dei continuidade a essa pintura, e dessa vez foi o meu guarda-roupa que eu removi do lugar. E por último foi a hora de dar uma geral nessa janela. E depois de tudo pronto, tudo arrumadinho, não há satisfação maior do que ver as suas coisas todas organizadas. E eis que agora chegou a hora de fazer a obra de arte na parede. Fiz uns leves rascunhos inspirados nos desenhos das minhas almofadas. Feito isso, parti para a preparação da tinta. E a primeira cor que eu fiz foi a cor preta. Vim contornando o meu rascunho, mas sabe quando algo não está te agradando e você sente que tá insuficiente? Pois é, foi assim que eu me senti. E foi aí que eu deixei o meu coração e a minha intuição agir. E foi aí que eu tive a ideia de engrossar essas linhas. E analisando melhor, eu gostei mais desse segundo resultado. E foi aí que eu decidi apagar essas cagadas que eu tava fazendo logo acima. E esse foi o meu momento terapêutico do dia. Ganhei tanto gosto por esses desenhos que me empolguei e resolvi fazer isso na parede inteira. E eis que inicialmente eu não dava nada, agora vendo melhor o resultado da obra, fiquei extremamente feliz e satisfeito. Pode ser que algumas pessoas achem feio ou até mesmo brega, mas às vezes é muito bom fugir desse padrão minimalista de branco, cinza e preto, trazendo mais cores vibrantes para a nossa vida. E agora acompanhe o resultado final e me diga o que vocês acharam. E agora só falta instalar a cabeceira e o LED. E aí, gente, vocês se lembram desse quarto? Da situação das minhas paredes, que claramente imploravam por uma pintura? Pois então, dessa vez eu resolvi tomar vergonha na cara e comprar pelo menos uma lata de tinta. Visto que eu não tenho condições de bater uma laje, ao menos eu tenho condições de pintar. E inicialmente eu tinha uma ideia de pintar uma das paredes, no caso pintar desenhos. Foi aí que eu resolvi fazer 5 cores diferentes e fazer uma arte carnavalesca na minha parede, nas cores de preto, marrom, verde, ocre e laranja. Comecei cheia de receios e um pouco tímida, mas depois eu fui me soltando e vi em muitas coisas que eu podia melhorar. Inclusive em muitas cagadas que eu estava fazendo que eu resolvi apagar. E pra ser sincera com vocês, inicialmente eu estava achando que o resultado seria desastroso. Porém, ao decorrer no processo desse trabalho, percebi que a minha inspiração tinha tudo a ver com a minha personalidade, principalmente se tratando das cores e dos desenhos. E o servicinho estava tão bom que se estendeu para a parte superior do quarto, onde eu precisei do apoio da mesa e da cadeira para poder alcançar. E de pouco a pouco essa parede foi ganhando vida, foi ganhando cores, até chegar no ponto onde eu não tinha nem espaço para pintar. Ou melhor, até tinha, mas iria ficar informação demais. Bom, eu só sei que quando eu dei por mim já tinha passado praticamente metade do dia e eu estava tão empolgada e ao mesmo tempo ansiosa para poder terminar e ver o resultado, que eu praticamente me empolguei e fui fazendo os desenhos aleatórios ali, a fim de acabar com a tinta, porque eu tinha feito muita quantidade. E no final disso tudo, a única coisa que eu queria era tomar um banho e lavar meu cabelo. Bom, o tempo passou, a tarde caiu e o trabalho acabou. Pelo menos por enquanto, né? Ainda tem o restante da casa. Mas enfim, fiz os ajustes finais, voltei a cama pro lugar, limpei o chão, passei um pano secando e por fim organizei a minha cama. E o resultado foi esse aqui. E no próximo vídeo eu vou fixar a cabeceira, que é o toque final, que é justamente na parte não pintada que ela vai ficar. Beijos! E eis que depois da pintura, agora vamos para uma fase que eu mal podia esperar, que é a fixação da minha cabeceira de cama. Pra quem não sabe, eu mesma fiz essa cabeceira com materiais recicláveis. Isopor, papelão, parafuso, durex. Além disso tudo, eu também tinha aqui um tecido para estofado e um tecido para encapar. Sem contar o essencial, que é a fita dupla face. Depois de colocar a fita dupla face por trás de cada um, agora era a hora de colá-las na parede. Fui encaixando e colando para elas ficarem bem alinhadas. E depois de fazer isso, eu terminei a instalação da minha LED. É umas luzinhas bem simples que eu comprei na Shein em 2023 e elas estavam guardadas bem no fundo do armário e essa foi a ocasião oportuna para me colocar. Agora só o que está faltando é uma nova cortina, visto que essa atual que eu tenho, ela cobre praticamente toda a cabeceira. E eu gostaria de uma cortina um pouco menor, de até 1,30 m. Mas tudo bem, por enquanto esse resultado ainda está satisfatório. Afinal, gostei bastante dessa LED e de poder novamente encaixar minha cabeceira de cama. Claro que tem muitas coisas que eu gostaria de mudar, coisas novas que eu gostaria de adquirir, mas com calma, paciência e dedicação, tudo vem no seu devido tempo. Espero de coração que vocês tenham gostado desse resultado, porque eu particularmente amei. Mas por fim, eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. E aí, vocês gostaram como eu ou não? Ficou